Imagine uma floresta. Imagine que é o seu lar. É o seu refúgio e fonte de subsistência. Fornece pedras para construir machados, madeira para erguer abrigos, mas acima de tudo, frutas, nozes, peixes e uma variedade de alimentos. Porém, para chegar até eles, você precisa sair. Sair é assustador. Sair é onde estão as ameaças. Você está em um caminho. Suas linhas de visão são limitadas. Isso o obriga a caminhar, a procurar, como uma necessidade para a sobrevivência. Então, você caminha e procura, e caminha, e procura, caminha e encontra um urso. Sua frequência cardíaca aumenta, a respiração se acelera, os vasos sanguíneos se contraem, a digestão para. Sua visão se concentra, suas pupilas se dilatam, sua audição diminui. E em um instante, seu corpo se reconfigurou, redirecionou recursos, mudando de um estado fisiológico adequado para explorar para um que pode avaliar, enfrentar ou evitar uma ameaça. Esse momento de identificar uma ameaça ocorreu inúmeras vezes ao longo da história humana, resultando em desfechos imensamente diversos. Mas cada um desses desfechos pode ser categorizado em uma de duas categorias: sobrevivência ou morte. Fatores externos alteraram cada um, mas ao somar o total dessas inúmeras instâncias, havia um padrão. O grau dessa resposta fisiológica correlacionava-se com a probabilidade de sobrevivência. Quão bem a visão se concentrou, quão rapidamente o cortisol foi liberado. Tudo isso importava para determinar se um humano sobreviveria a um encontro com uma ameaça. Portanto, ao longo da totalidade da humanidade, o DNA que criou seres humanos com uma resposta mais forte ao negativo tinha mais chances de ser recriado através da prole. Isso é evolução, mas isso também é uma teoria. O que sabemos com certeza é que os seres humanos de hoje respondem mais fortemente a um estímulo negativo do que a um positivo, mesmo quando esses dois estímulos são objetivamente iguais em peso. Pense na época do ensino médio. O que você lembra? As ótimas piadas que você contou ou todos os encontros constrangedores? Essa resposta desproporcional é algo que já provamos repetidamente em pesquisas acadêmicas. Chamamos isso de viés de negatividade. O positivo simplesmente não provoca a mesma resposta emocional nos seres humanos. E não há muito que possamos fazer sobre isso, porque está literalmente enraizado em nosso DNA. Somos macacos inteligentes usando nossos cérebros para atrair outros macacos inteligentes a darem atenção a outros macacos inteligentes, e não há nada que possamos fazer a respeito. Reagimos mais rapidamente e com mais força ao negativo. Nossos olhos são naturalmente atraídos primeiro para as notícias ruins do dia, mas a tendência para o negativo começa mesmo antes de você, o consumidor. Começa com o jornalista. Sujeitos ao mesmo viés natural de negatividade, é mais provável que o que um jornalista acabe apresentando ao editor tenha uma abordagem negativa. Subconscientemente, parece mais importante cobrir, mais empolgante de seguir e tem mais potencial para cativar o público. Isso é bastante intuitivo. As más notícias proliferam porque é biologicamente o que os repórteres são atraídos para reportar, e os consumidores são atraídos para consumir. Digamos que notícias negativas recebam apenas 10% a mais de atenção. Portanto, uma vantagem de 10% de atenção levará a 20%, 30% ou 40% mais notícias negativas. É um efeito exponencial. Imagine que existem duas notícias, mas apenas tempo suficiente para uma delas ser contada. A primeira história gira em torno de uma nova vacina, uma cura milagrosa que aumentará as chances de sobrevivência em 50%. A segunda história, por sua vez, trata de uma onda de crimes, um surto de tiroteios que reduzirá as chances de sobrevivência em 5%. Nesse cenário teórico, a segunda história prevalece. Ela é mais aterrorizante, mais intensa e prenderá a atenção do público. O pessimismo sempre foi o caminho mais fácil. Pensar positivamente, ver o lado bom das coisas e cultivar esperança requer esforço consciente, mas não é impossível. Podemos aprender a ser mais críticos em nossas escolhas de informação, buscar uma visão equilibrada e valorizar também as notícias positivas e inspiradoras. A tendência da mídia de dar mais destaque às notícias negativas
É uma combinação de fatores naturais e culturais. Em termos naturais, os seres humanos têm uma resposta emocional mais forte ao negativo, uma característica evoluída que prioriza as ameaças e a sobrevivência. Culturalmente, a mídia muitas vezes adota uma abordagem negativa, provavelmente porque histórias negativas são mais cativantes e atraem mais atenção e engajamento do público. Essa inclinação para o negativo pode ter consequências em diferentes níveis da sociedade. Afeta a maneira como vemos e avaliamos eventos, políticos e situações econômicas. Também pode afetar nossa percepção da realidade e nossa compreensão dos problemas enfrentados pelo mundo. No entanto, é importante lembrar que a mídia não é a única responsável por essa tendência. Como consumidores de notícias, também temos a responsabilidade de ser mais críticos em nossas escolhas de informação e buscar um equilíbrio entre notícias negativas e positivas. Valorizar também as notícias inspiradoras e construtivas pode nos ajudar a manter uma visão mais equilibrada e otimista do mundo.